Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula 7 e hoje o assunto da aula são os Trade Systems. E afinal, o que é um Trade System? Então, tradução literal da palavra, né, seria um sistema de negociação. Então, o assunto da nossa aula de hoje são sistemas de negociação ou trade systems. Muitos podem até pensar que a maior dificuldade no mercado de renda variável é encontrar uma boa estratégia. Em parte, pode até ser verdade, mas conseguir seguir essa estratégia, né, com consistência, com disciplina ao longo do tempo, é o que realmente difere o trader lucrativo do trader que é um bom perdedor. E no nosso negócio, que é o day trade, né, ou o trade, enfim, de acordo com o perfil que você opera, a gente está lidando aí com uma matéria-prima que é escassa, né, que ela é finita, que é o dinheiro. A não ser para os bancos centrais mundiais, a exemplo até do Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, o Fed, que eles têm máquina de imprimir dinheiro. Mas tirando eles, ele é escasso, né, o dinheiro. Então é natural que eu e você nós tenhamos medo de perder o dinheiro. Porém, né, uma operação perdedora não deve ser capaz de fazer com que a gente desista, né, imediatamente da nossa estratégia de trade e que a gente vá fazer o quê? Vai mudar em seguida aí para uma nova estratégia. Isso não deve acontecer. Isso é o início da sua derrocada aí na trajetória como trader, ainda mais se você estiver iniciando no mercado. Então, esse tipo de atitude, né, cria a eterna busca pelo sistema infalível, né, que vai nos gerar entradas no fundo e saídas no topo com um 100% de acerto. E isso, não sei se vocês sabem, não existe, tá? Isso é falácia. Então, é importante entender que não é necessário acertar todas as vezes, mas sim acertar mais do que errar. E com uma relação de risco-retorno sempre favorável, você vai conseguir ser um trade lucrativo, um trader consistente. Então, operando com um trade system, vai mitigar aí os impactos da questão emocional nas suas operações. Então, o fator emocional, que é diretamente afetado por emoções de medo e ganância, tende a ter seus impactos mitigados usando um sistema de negociação, um trade system. Então, devido ao que? A racionalidade, objetividade e fundamentação das entradas e saídas desses trades. Então, isso proporciona aí, né, uma maior tranquilidade e isso só é possível, né, devido a uma estratégia que você aprendeu, a um método e você deve seguir isso com rigor e disciplina. E para atuar, né, como um trader na bolsa de valores, não basta apenas ter dinheiro para abrir uma conta em uma corretora. Então, para ser um trader, né, e conquistar aí a famosa ou a famigerada lucratividade, você tem que passar primeiro pela definição clara de uma estratégia de operação para conseguir ao longo do tempo executá-la com disciplina e evitar assim um improviso, né? Você ficar operando de qualquer maneira. Então, o detalhamento de todos os procedimentos para a entrada e a saída de uma operação é chamado Trade System, no qual os sinais de compra e venda são disparados mecanicamente a partir de regras pré-estipuladas. Mas não basta apenas ter um sistema de sinalização de entradas e saídas. É essencial que o trader também crie um método para a determinação do tamanho das posições. Nessa tela eu compartilho com vocês, né, algumas dessas variáveis, né, que nesse caso aqui seria o que a gente pode adotar como um sistema de negociação, né, para o mini índice. Por exemplo, com um perfil moderado, a gente utilizando no gráfico Renko, né, às vezes a gente pode estar buscando operações de day trade e de scalp,
a gente vai utilizar, por exemplo, né, no Trade System que eu uso, temos a regra de coloração 3M Pro R, né, que é para gráfico Renko. O tempo, não o tempo, mas o tamanho desse gráfico, já que a gente está falando de gráfico Renko, é de 21 tickets, né, ou 21R, tá? E os indicadores que a gente vai utilizar é o Price Guide, né, adaptado, que a gente vai utilizar na abertura, o Prior Coach ajuste, a VWAP diária, a média móvel de 96 pode ser utilizada também como um balizador ali de tendência, né? A gente pode utilizar, tem uns que utilizam a média ou o indicador Ichimoku Cloud adaptado para o gráfico de Renko, e outros podem utilizar o MACD, estocástico. Também, dentro desse Trade System, né, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, pode ser utilizado linhas de suporte e resistência, como, por exemplo, a máxima dos últimos 21 dias, a mínima dos últimos 21 dias, a frequência de mercado, enfim. Nada melhor do que a gente conferir essa configuração, né, de Trade System, né, e a gente vê na prática como é que isso se comporta no gráfico. Nesse exemplo de sistema de negociação, né, o Trade System, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso gráfico Renko, configurado naquele tamanho de 21 Rs, tá? E a nossa regra de coloração inserida, dando a coloração nos boxes de Renko, tá? Não é simplesmente uma regra de coloração, não é simplesmente a cor que está mudando aleatoriamente, de forma alguma, né? Então, cada cor que é plotada aí são regras, né? São indicadores, são variáveis que foram configuradas para que a gente tenha uma melhor tomada de decisão. Não é automatização como um robô, tá? Mas a gente vai operar de forma mecânica, só que a maioria das tomadas de decisões elas já foram pré-programadas, né, nessa regra de coloração. Então, essa identificação visual das cores facilita a nossa leitura e a nossa análise do mercado para que a gente tenha uma tomada de decisão assertiva, né, no momento certo ali da operação. Nesse exemplo aqui, a gente tem a nossa nuvem de Ichimoku, né, a linha Kijun 100, que é a linha base que a gente usa aí como uma linha aí para a gente confirmar realmente a direção da tendência. Nesse Trade System, né, compõe esse Trade System o estocástico, né, adaptado para utilizar com gráfico Renko, né? Enfim, então esse conjunto de informações é justamente aquele Trade System, né, que eu passei o descritivo para vocês lá anteriormente. Essa linha branca tracejada aqui no gráfico é o Price Guide, né, que na verdade é a faixa de abertura do dia. Enfim, então todo esse conjunto de informações vão facilitar a nossa leitura. Por exemplo, na prática, o que é esse Trade System? Lembra que nós falamos de disciplina, de regra, de método? Por exemplo, o que nós temos aqui? No meu operacional, no meu sistema de negociação, eu vou basear minhas operações com base nos pivôs, né, nas inversões de movimento. Então, nós temos aqui, nesse exemplo, um box azul, que eu sei que são pivôs de alta, ou seja, eu vou buscar operações de compra no surgimento desses boxes azuis, e nós temos os boxes amarelos, né, que eu vou buscar operações vendidas no surgimento desses boxes, tá? Mas não é só isso, a gente está falando de um sistema de negociação completo. Então, os pivôs, as inversões de tendência, fazem parte desse conjunto de informações que eu analiso. Outra informação que eu analiso são as cores, né, dos boxes. Então, nessa regra de coloração, que nesse exemplo que nós vimos da aula lá, tá 3M Pro R, é uma regra construída, né, com indicadores, com variáveis, cálculos matemáticos, para identificar justamente essas inversões de movimento e o volume também, a intensidade que isso se dá para que a gente possa tomar as melhores decisões para a operação. Mas a cor, que é a regra de coloração,
né? O pivô, eles também não funcionam isoladamente. Lembra que nós falamos, né, o sistema de negociação com o trade system é uma coisa rígida que eu tenho que treinar, entender como é que funciona esse método e treinar exaustivamente e operar segundo esses padrões e segundo essas regras. Se eu não der atenção a essas variáveis, a gente vai fracassar nas nossas operações. Por exemplo, eu tenho que buscar, como eu falei, operações de compras no box azul, tá? Que é o pivô de alta. Ótimo. Mas aonde está acontecendo esse pivô? Ele está em cima de uma linha de resistência, ou melhor dizendo, né, em cima de uma linha de suporte. Ele está acontecendo na VWAP, está acontecendo em cima da Kijun 100, acima ou abaixo da nuvem, né, que é a nossa tendência do dia aqui do Ichimoku. E qual é o comportamento do estocástico? Perceberam? Então, com essas informações, né, eu preciso agora, melhor dizendo, com esses dados, agora eu preciso obter informações, ou seja, extrair informações desse conjunto de dados, tá? É isso que um trade system proporciona, porque o que eu busco? O que eu tenho que saber? Eu vou buscar operações de compra, preferencialmente quando eu tiver fechamento de um box positivo, né? Quiçá seja um boxe azul, indicativo de maior força ali do movimento, fechando acima da nuvem. Opa, aconteceu isso? Aconteceu. Aí que eu vou. E o exemplo eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui aconteceu, opa, eu tenho um boxe azul fechando acima da nuvem e fechando acima da Kijun 100. Lembra que nós falamos da linha base? Como a nuvem está muito estreita, eu precisava dessa confirmação. Então, opa, ótimo. O que mais eu preciso que aconteça? Eu preciso também que o momento, né, que o estocástico esteja favorável também à minha operação. Saindo da região de sobrevenda, né, saindo, rejeitando aqueles níveis abaixo de 20 ou se estiverem próxima deles, mais a confirmação do sinal de compra, que é uma outra regra de coloração que eu tenho, né, pré-definida, já instalada dentro da linha do estocástico. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui que pintou de verde o meu estocástico. Ele está saindo lá da região de sobrevenda, né, num momento indicando compra. Tem um box azul acima da nuvem, acima da Kijun 100 e acima da VWAP, que é essa linha laranja pontilada. Então, é um mercado dizendo, nesse momento, comprador. Então, eu só posso buscar operações de compra, mas não é porque o mercado estava subindo. É porque diante desses parâmetros, dessas regras que eu configurei, esse método que eu desenvolvi ou que você vai estar seguindo, você sabe que é uma condição favorável, que a sua chance de assertividade já salta dos 70%. Por quê? Se você comprar ou vender, é como um lançamento de uma moeda no ar. O mercado pode subir e o mercado pode cair, a sua chance é sempre 50%. Quando você tem um sistema de negociação que te auxilia nessa tomada de decisão, você já sai dos 50% da zona comum, da área comum da maioria dos trades e já começa a sair com uma assertividade aí de 70% a 80%. Vamos colocar 80% de chance da sua operação ser vencedora. E os 20% é o acaso, não o acaso em si, mas pode acontecer de um mercado, enfim, uma grande instituição, uma tesouraria, um grande banco, um grande fundo de hedges, enfim, entrar com operação naquele momento que vai quebrar qualquer análise técnica, qualquer trade system. É por isso que ele não é 100% assertivo. Então, a gente trabalha, né, sai da zona comum dos 50% e já salta para 80%, desde que você o siga, o estude e o treine de forma exaustiva para que você consiga pegar todos os dados que a tela aqui, que às vezes está parecendo muito confuso para vocês no primeiro momento, mas que quando você sabe o que procurar, o que analisar, você vai tomar a melhor decisão. E essa operação aqui como exemplo, né, ela proporcionou para esse trader aqui
900 pontos, tá? Então é isso que proporciona um trade system. Esse é o poder de você ter um sistema, um método robusto para a tomada de decisão. E agora vamos voltar lá para a nossa sala de aula. Agora ficou mais fácil entender, né? E os outros quadros que nós temos aqui são outros perfis, né? Por exemplo, um perfil agressivo, que a gente vai estar mudando, por exemplo, aqui um exemplo é o tempo gráfico, né? Que seria um tempo gráficos menores, aí já estamos falando não do uso do renko, mas o candlestick comum, né? E tem um perfil conservador, que seria a utilização de um tempo gráfico maior ou um tamanho maior do gráfico de renko. Tá? Não fiquem preocupados, esses detalhes de configuração também estão todos disponíveis, né, no e-book, né, do e-book do Guia Completo do Trader Lucrativo, o e-book de renko aí, que tem mais de 250 páginas aí, 77 páginas, se não me engano, só de estudo de mercado, né, de leitura de contexto de mercado, treinando justamente o método de análise, né, utilizando um trade system totalmente desenvolvido para o gráfico de renko. Aqui já é um exemplo de utilização do trade system no mini dólar, né? Então já muda, por exemplo, é um perfil agressivo, o tamanho do tempo gráfico no renko já ficaria no tamanho de 9 ticks ou 9R, a regra de coloração é 3M Pro, né? E os indicadores, as configurações são as mesmas. Vamos dar uma olhada nessa análise agora do mini dólar lá no nosso gráfico. Essa é a nossa tela do mini dólar, tá? Então vamos aí analisar o que tivemos de operação e o que a gente pode enxergar, né? Ou seja, tratar os dados e transformar em informações úteis para a tomada de decisão. Lembra que eu comentei que a gente vai buscar o quê? O que eu quero enxergar? Oportunidade de compra ou de venda? E qual é o primeiro filtro? Boxe azul ou boxe amarelo, e onde eles estão acontecendo, e se eu tenho a meu favor um momento, né? Que é o estocástico, tá? A região de sobrevenda ou de sobrecompra, né? Então, boxe amarelo tem que estar em alinhamento, né? Saindo da região de sobrevenda. E o boxe azul tem que estar em alinhamento, preferencialmente, saindo da região de sobrecompra. E como se dá esse primeiro filtro, né? Então eu tenho que isolar os pivôs de alta e os pivôs de baixa. Então a gente sabe que o pivô de alta é o boxe azul no nosso trade system e o pivô de baixa é o boxe amarelo. Ponto. Segundo passo, aonde eles estão acontecendo? É um nível de suporte importante, ou se é um pivô de baixa, é um nível de resistência importante, né? Depois de isolar esses pivôs, o segundo passo é identificar onde eles estão acontecendo, em níveis de suporte ou resistência. Então, os pivôs de alta têm que estar acontecendo em níveis de suporte. E os pivôs de baixa têm que estar acontecendo em níveis de resistência, no sentido de que eles eram resistências, né? E vão tentar funcionar como suporte, vai ser perdido e a gente vai vir vendendo, né? Nesse exemplo. Então, por exemplo, ótimo, então já temos aí o primeiro ponto, buscar os pivôs, depois aonde eles estão acontecendo e verificar se o estocástico está a nosso favor, tá? E depois a gente vai verificar a questão da tendência, né? Porque essas condições, essas variáveis, essas primeiras que eu já falei, né, de o pivô, o local onde está acontecendo e o estocástico, eles podem estar acontecendo na contratendência, no sentido, qual é a nossa tendência do trade system? A tendência, o viés, tá? É a nuvem de Ichimoku. Então, essas variáveis podem acontecer acima ou abaixo da nuvem. Por exemplo, se é uma operação de compra, ela tem que ser acima da nuvem, que é a tendência de alta. E operações de venda abaixo da nuvem. Existem operações que nesse trade system, mas é uma coisa mais avançada, que a gente chama de operação de compra de risco ou venda de risco. Ou seja, a gente tem a maioria das variáveis do nosso operacional validadas, só que ocorrendo num local
diferente da nuvem, ou seja, eu tenho todas as variáveis de compra acontecendo abaixo da nuvem. Então é uma compra de risco porque eu estou contra a tendência do meu sistema de negociação, tá? E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho todas as operações de venda, né, todos os sinais de venda, digamos assim, ocorrendo acima da nuvem. Então é uma operação contra a nossa tendência. Então é uma venda de risco. As melhores operações ocorrem quando essas variáveis acontecem justamente no direcional, no lado certo da nuvem, digamos assim. Então, no dólar, né, como exemplo aqui, a gente vai buscar o pivô de baixa, né, o boxe amarelo. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos um boxe amarelo, tá? Um pivô de baixa, abaixo da nuvem, da tendência, abaixo da nossa linha base, que é aqui em Junsen. Ah, mas aqui ele já não tinha acontecido abaixo da nuvem? Sim, mas tinha um detalhe muito importante. A gente estava numa faixa muito estreita porque estávamos abaixo da nuvem, perfeito, e perdeu justamente a faixa de abertura e aqui Junsen. Ótimo. Só que tínhamos no meio do caminho a VWAP, né, que é o preço ponderado ali de mercado. Então, essa linha, né, essa VWAP, essa média ponderada dos players, né, dos preços, poderia e pode servir, nesse caso, né, serviria como um suporte. Então, eu tenho que esperar o rompimento também desse nível de preço importante, porque senão poderia ser estopado. No caso aqui, se o trader entrou com base na força, né, de acontecendo um pivô de baixa abaixo da nuvem, abaixo daqui de um 100, abaixo da nuvem, a probabilidade de assertividade é muito grande. Só que por precaução, a gente, e como estava numa faixa muito estreita, você espera a VWAP, tá? Então, essa é a disciplina, né, de conhecer e utilizar um método, um operacional de sistema de negociação ou um trade system. Então, ocorrendo essa última variável, né, fechamento do boxe amarelo, embaixo de todas essas condições que nós vimos, vem se vendendo, né, entra vendido, tá? E operações aí 30 dólares. No fechamento desse pivô, né, atendendo às outras variáveis, né, uma operação de venda clássica, tá? E a operação que gerou aí 30 pontos, tá? Por que 30? Porque no surgimento de um primeiro pivô contrário à nossa direção, esse trade tem que ser zerado, tá bom? Então, mesmo que o mercado vá continuar descendo, não me importa. Essa é a rigidez do Trade System. Então, vamos voltar lá para a nossa sala de aula. Como eu falei anteriormente, todo esse detalhamento, né, de sugestões de configuração de tela estão todos disponíveis lá no e-book e também no material que vocês vão receber aí nos slides, tá? Aqui é uma sugestão de configuração que a gente pode utilizar para operar também as ações, por que não? A gente consegue utilizar esse sistema de negociação nas ações. Geralmente o tamanho que a gente usa de renko, né, nas ações é de 10 a 15, mas aí vai variar de acordo com a volatilidade do ativo, tá? Então, vocês fiquem atentos a isso. Preferencialmente, vocês devem conhecer em detalhes como esse papel se comporta, né? A questão de volatilidade, de liquidez, para que vocês tenham sucesso nas suas operações. E as configurações são as mesmas, tirando o tamanho de renko, que nós já vimos aí nos contratos de índice e dólar. Tá? E com essas configurações você também consegue operar as opções, né? Você olha o ativo objeto, né, o principal, e consegue tomar decisões de comprar uma put ou comprar uma call. As operações, é claro, de compra seco, né, que é as operações que a gente mais utiliza. Bom, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham conseguido evoluir mais na questão do day trade e a gente se encontra aí na próxima aula. Um abraço!